Evangelho segundo Lucas, há um capítulo muito importante. Alguns teólogos denominam este capítulo como Evangelho dentro do Evangelho. O capítulo é o capítulo 15. Gostaria de ler consigo os 2 primeiros versículos deste capítulo. O versículo 15 diz o seguinte: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Perceba que neste cenário há 3 personagens muito importantes. Os 3 personagens: primeiro, o grupo dos publicanos e pecadores; segundo, Jesus; e o terceiro, os fariseus. Jesus é questionado pela sua atitude. Este come e recebe os pecadores. A atitude de Jesus escandalizava o grupo dos fariseus e os escribas também. E, na verdade, a atitude dos escribas era motivada por uma má compreensão sobre essencialmente dois elementos muito importantes. Primeiro, quem é Deus. Segundo, eles não entendiam o processo da salvação. Mas eu gostaria de deter você em 3 aspectos. Segundo, a maneira como Jesus vai respondendo à atitude ou à pergunta dos fariseus. Jesus responde com 3 parábolas muito conhecidas. A primeira é conhecida como a parábola da ovelha perdida. A segunda é conhecida como a parábola da dracma perdida. E a terceira é conhecida como a parábola do filho pródigo. Na verdade, nós poderíamos renomear ou dar outros nomes, porque quando olhamos para os 2 primeiros versículos, nós percebemos que quem está no centro do questionamento não são os fariseus, os publicanos e pecadores, mas quem está no centro é Jesus. Jesus é a pessoa a quem os fariseus questionam. Este recebe e come com pecadores. Amado, há alguns elementos comuns nas 3 parábolas que Jesus conta. O primeiro elemento comum nas 3 parábolas que Jesus conta, você percebe que nas 3 parábolas que Jesus conta, os objetos perdidos, apesar de estarem perdidos, mas elas não foram esquecidas e não perderam o seu valor. O segundo elemento nas três parábolas é o envolvimento pessoal do Senhor, ou seja, o pastor procurando pessoalmente a ovelha perdida, a mulher que toma iniciativa de ela mesma procurar a moeda perdida, e o segundo, o pai que pessoalmente decide aguardar pelo filho que havia se desviado. Esse é um retrato de quem é Deus, manifestado na vida de Jesus. Jesus, ela é a manifestação de Deus, um Deus cuja imagem estava desfigurada na mente dos seres humanos. Deus é aquele que, apesar das suas falhas, nós nunca fomos esquecidos. Apesar dos nossos erros, nós não perdemos o nosso valor diante dos olhos de Deus. Deus tomou iniciativa pessoal em resgatar o ser humano e dar a nós uma nova vida. E outro elemento muito importante nessas parábolas é o outro elemento muito importante nessas parábolas é que, mas nota um ponto muito importante, a maneira como Jesus vai introduzindo as 3 parábolas. Um detalhe muito interessante: na primeira parábola, Jesus começa dizendo: qual dos homens, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, vai à busca? Ela começa: qual dos homens? Ou seja, qual de vocês, em outras palavras? A segunda também começa com quase a mesma expressão: qual a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, não vai à busca? A última começa de uma maneira muito diferente. A última começa que um certo homem. A lição que eu quero apresentar através dessa introdução é que nas 2 primeiras parábolas, a atitude do pastor e a atitude da mulher é o que se esperava. Mas na última parábola, a atitude do pai é que não se espera entre os humanos. Entre os humanos não se espera uma atitude de espera, uma atitude de perdão,
aquele que se rebela, né, abertamente contra o seu próprio Pai. Então essa é uma atitude que só vem unicamente de Deus. Apesar das nossas falhas, apesar da nossa rebeldia, apesar de quão longe insistentemente nós vamos distante de Deus, mas Deus é aquele que nos oferece o perdão, a salvação, que está à nossa espera, com braços abertos, para nos dar uma nova chance. Espero que Deus o abençoe e que esta reflexão tenha lhe ajudado ricamente, e desejo a ti um forte abraço.